CBN, eleições 2018. A CBN dá sequência às entrevistas com todos os candidatos ao governo de Minas. A série começou na semana passada e hoje nós recebemos aqui no estúdio a candidata Dirlene Marques, do PSOL. A duração da entrevista é de 1 hora, começando agora, às 11 horas da manhã, vai até o meio-dia. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes dos 9 candidatos. Amanhã o entrevistado é Alexandre Flack, do PCO, e na quinta-feira, dia 20, teremos a última entrevista com Fernando Pimentel, do PT. Ao longo das últimas semanas, nós entrevistamos João Batista Maris Guia, do Partido Rede, Jordano Metalúrgico, do PSTU, Claudinei Dulim, do Avante e Antônio Anastasia, do PSDB. Essas entrevistas estão disponíveis no site da CBN e também no YouTube. Adal Clever Lopes, do MDB, e Romeu Zema, do Partido Novo, foram convidados, mas não compareceram. Se você quiser participar e enviar perguntas aqui para a candidata, é só mandar pelo nosso WhatsApp, o número 99948-7738. Você participa também mandando sua mensagem para o nosso e-mail, que é o cbnbh@cbn.com.br. Dirlene Marques, candidata pelo PSOL, muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Acho que esse espaço é importante para que a gente possa estabelecer um debate democrático e que a gente possa colocar as nossas ideias. A senhora já foi filiada ao PT, inclusive já concorreu como deputada estadual e hoje está no PSOL. Nunca ocupou um cargo eletivo. Essa falta de experiência é um fator negativo na sua campanha? Na realidade, é uma falta de experiência no espaço do Estado governamental, né? Mas eu tenho muita experiência, tanto como professora, né, que já passei por vários, né, estilos de cursos que eu já dei com várias escolas, e junto com o movimento social, que também adquire um outro tipo de experiência. Mas nesse processo todo, eu também já experimentei, né, trabalhar junto às prefeituras. Por exemplo, a primeira prefeitura que o PT ganha no Vale do Aço, que foi Timóteo, eu fui como secretária de planejamento e depois incorporei indústria e comércio. Mas eu não acho que isso seja o fundamental em termos de experiência. A experiência é conhecer a sociedade, que eu conheço muito, a partir, inclusive, da minha experiência como professora de Universidade Federal, que você tem como uma das obrigações fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, quer dizer, você conhece muito o funcionamento e a dinâmica da sociedade. E, de um outro lado, a relação com o povo, com a sociedade, e que isso eu tenho uma grande experiência a partir dos movimentos sociais. Eu vou aqui colocar, evidentemente, PSOL e PT no mesmo campo ideológico quando a gente trata o posicionamento dos partidos aqui no país, mas queria uma posição, inclusive, da senhora, por ter, inclusive, participado do PT. Quais são as diferenças que a senhora tem hoje, estando no PSOL, com as propostas de governo que estão colocadas, por exemplo, aqui no Estado? Qual é a grande divergência, mesmo estando em campos próximos, diria assim, entre PT e PSOL em relação a uma administração do Estado, por exemplo, candidato? Na realidade, eu diria que é a grande proposta em relação à sociedade. É o projeto de sociedade que está embutida em cada uma das duas propostas. Quando eu estava no PT, na realidade, nós construímos o PT, eu sou das que inicio, né, desde 79, já iniciei a construção do PT. Nós tínhamos um projeto muito claro do que nós queríamos com a sociedade, e esse projeto ele vai se modificando ao longo do tempo, e quando chega à presidência da República, fica claro o distanciamento entre aquilo que foi construído ao longo das décadas anteriores e o que efetivamente estava sendo feito. Então, nós lutamos muito nos anos 90 contra o neoliberalismo, os princípios orientadores do neoliberalismo, né, que significa você trabalhar mais com o privado, e aí que toda aquela história que nos anos 90 se desenvolve de que o privado é melhor do que o público para poder dar conta de privatizar todas as empresas estatais que foram entregues, né, para a iniciativa privada. Isso é uma dos que embasava, né, o projeto neoliberal. Uma outra segunda alternativa era você estar voltado para a exportação daquilo que o Brasil produz com mais eficiência
que seria, né, no caso aí, né, na integração internacional, seria a exportação de produtos primários ou as commodities, né, que são muito faladas aí pelo mercado. Enfim, e nós sempre lutamos contra isso, a gente sempre defendeu que você criasse um projeto de sociedade onde você não ficasse como mero exportador, né, de commodities, e que as grandes empresas elas não deveriam ser privatizadas na medida que aquilo possibilitaria você construir uma sociedade voltada para o social. E quando o PT entra, ele meio que incorpora toda essa lógica. Tanto que o Lula ele vai exatamente estimular a construção de grandes empresas exportadoras de commodities, né? E tudo isso montado em cima do Estado, né? Tal como o BNDES passa a ser o grande articulador e financiador, né, desse tipo de empresa, que se constitui em grandes empresas internacionais para exportação. E aí é o seguinte, enfim, tudo isso vai afetar também não só a sua questão econômica, mas afeta as relações também entre a sociedade. Então, isso vai afetar, por exemplo, como você visualiza a saúde e a educação. Por exemplo, nós sempre lutamos por os direitos fundamentais, têm que ser direitos universais, né? Então, tal como saúde, educação, né, segurança, cidadania, isso aí faz parte de direitos universais. E isso passa a se constituir, né, no governo que o PT assume como políticas focalizadas e não mais políticas universais. Então, nós sempre defendemos educação pública gratuita de qualidade universal. E o PT vai passar a fazer o quê? Ele vai passar a focalizar onde existia mais problemas e atender aqueles problemas. Então, você passa a atender isso meio como favor e não direito. Porque, para nós, direito, saúde e educação é um direito universal e não favor. A senhora se sentiu o quê? Decepcionada? Sim, eu vi que aquilo ali não era o meu projeto, e tanto que eu deixo de ser militante muito, né, no início, lá para 2005, eu deixo de ser militante do PT. Eu já me afasto e já não passo a ter mais intervenção interna nas eleições, etc. É porque esse princípio, né, norteador, ele é fundamental na medida que você perde a característica da universalização e você passa a tratar as pessoas não mais como direito, mas como favor. Um exemplo que todo mundo conhece, né, que isso aí é importante, determina essa situação, é o caso do Bolsa Família. Nós, né, que éramos do PT, a gente sempre foi favorável que você desse condições de que as pessoas não morressem de fome até você construir uma alternativa de forma que ela ganhasse, que ela pudesse, né, recuperar a sua energia, etc., mas com o seu trabalho e não com bolsas, né? E aí deixa de ser isso para poder a Bolsa Família, tanto que antes chamava Fome Zero, não era Bolsa Família, era Fome Zero, que significava que você estava incluído fazer reforma agrária, fazer reforma urbana e daria também, né, a bolsa inicial para a pessoa não morrer de fome. Isso se abandonou, passou a ser Bolsa Família. Nosso projeto era, inicialmente você dá 5 milhões, mas depois nós vamos passar para 3 milhões, 4 milhões, até acabar, até as pessoas não precisarem de bolsa, elas viverem com o seu trabalho, né? E pelo contrário, passou a ser, não, é ótimo passar de 4 milhões para 6, para 8, para 10, para 12, para 15 milhões. Então isso passa a ser uma vantagem, as pessoas viverem de Bolsa Família e não de seu trabalho. Enfim, todas essas questões mostram o meu distanciamento e fiquei longo tempo sem participar de nenhum partido e só vou participar do PSOL agora. Candidata, até aproveitando essa citação que a senhora fez nessas discrepâncias entre partidos sobre saúde, educação, segurança pública, etc. Evidentemente que todas, como preceitos constitucionais e pela lógica do seu partido, são importantes. Mas o nosso ouvinte aqui, José Aparecido, faz uma pergunta e quer saber o seguinte: qual é a prioridade diante dela? E eu completo a pergunta. Diante, claro, dos problemas financeiros que temos, imagino que não dá para atacar todas ao mesmo tempo. No seu governo, qual delas seria a prioridade? A saúde, a segurança pública, a educação? Qual precisa de uma solução proposta pela sua legenda primeiro? Como você mesmo falou, quer dizer, tudo isso é prioridade, considerando que todos são os direitos humanos fundamentais.
Mas seguramente você tem que pensar a máquina pública como um todo e os recursos hoje, diante da crise que se vive nacionalmente, né, e aqui, você vai ter que dar e viabilizando essa dinâmica. Então, a primeira questão é a seguinte: nós temos uma máquina pública que está muito esfacelada, inclusive porque os seus trabalhadores e trabalhadoras não estão recebendo de forma condizente com aquela função que ela exerce. Então, a primeira coisa é colocar isso em dia, independente da priorização. As servidoras e servidores do Estado vão ter que estar recebendo em dia. Então, isso é uma priorização. Independe da saúde, da educação, mas onde isso estiver sendo atrasado. E também, se você for pensar os inativos, quer dizer, quem vive com pouco, e são exatamente aqueles que vivem com pouco que estão recebendo, não tem como você deixar atrasar o seu pagamento. Então, essa vai ser a priorização 1. E aí você tem que pensar, né, na dinâmica da sociedade daí para frente. Nós somos uma chapa formada por educadoras e educador, né? E aí, só falando da nossa chapa, nós temos uma chapa que eu sou... E é interessante que nós também participamos de todas as diferentes formas de educação, né, existentes. Eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de Economia. A co-governadora, né, ela é da rede pública estadual. Depois, como no Senado, nós temos, né, a Duda Salabert, que é a primeira trans, a única trans, né, que disputa o Senado, que é professor da rede privada, e o Túlio, que é do PCB, que é da rede estadual de ensino superior, ele é da UENG. Enfim, então todos nós somos da área da educação. E isso para a gente é o seguinte, não é um problema, não é uma questão de priorização, porque isso é fundamental. A educação é que dá o alicerce para a construção dessa sociedade, para a construção do pensamento, da sua intervenção nos diversos setores, inclusive você pensar a saúde. Se você tiver uma educação que você possa pensar o ser humano como um todo, você pode inclusive fazer a lógica da promoção da saúde sem precisar do adoecimento. Então, a educação também constrói tudo isso. Então, a ideia de pensar a educação como um todo é porque ela daria esse suporte você pensar toda a sociedade, né? Então, aí tem esse tipo de priorização, até pelas características da nossa chapa e pelas condições que a gente vive. A gente está conversando com a candidata Dirlene Marques, do PSOL. A senhora é economista e mestre em ciência política. De que forma que a senhora pretende resolver a questão da crise econômica vivida aqui em Minas Gerais, de termos mais práticos, né? Déficit estimado é de 5 bilhões e 600 milhões de reais, salário dos servidores parcelados e atrasados, isso desde 2016, rombo de pelo menos 15 bilhões e meio de reais na Previdência Estadual, inclusive levando em consideração, claro, a sua formação de economista. Essa é a discussão que tem sido mais frequente em todos os debates, né? Inclusive porque o que o governo atual tem feito é de cortar em cima daqueles que já ganham muito pouco, né? É como se a crise do Estado fosse de responsabilidade, primeiro, dos trabalhadores e trabalhadoras que sustentam, né, o funcionamento do Estado e daqueles que pagaram a vida inteira e que agora, né, atrasam e não estão, né, recebendo em dia. Bem, a nossa perspectiva, assim, primeiro, é verdade, estamos vivendo uma crise, não é uma crise local, é uma crise nacional. E é uma crise que vem há mais tempo. Essa crise foi se acumulando ao longo do tempo pelas políticas equivocadas que foram sendo assimiladas, não só aqui em Minas, mas no Brasil como um todo. Então, é uma crise que se acumula desde 2008. É claro, se você quiser ir antes, ela tem uma acumulação anterior, mas a partir de 2008 ela é muito nítida, como essa crise ela vai se tornando uma bola de neve e que vai sendo segurada, os processos eleitorais têm essa característica de segurar um pouco a crise para depois ela explodir posteriormente, né? Enfim, então não é uma crise local, é uma crise do sistema capitalista que tem esses processos. Mas aí é o seguinte, em cada crise você tem as intervenções dos governantes, dos dirigentes, né, dos estados, ela pode ser aprofundada ou amenizada. No nosso caso, ela foi sendo acumulada.
E o governo atual, ele também manteve a mesma lógica anterior, que era de que, quer dizer, o Estado aqui não é desse governo, ele já vem antes, ele tem um papel que é de financiamento das grandes empresas produtoras aqui, com objetivos colocados, né, com clareza, quer dizer, que no nosso caso, como nós somos, o Minas Gerais foi definido como exportadora de commodities, exportadores de produtos primários. Então, o Estado passa a financiar esses setores. Então, financia quem? Financia as mineradoras, financia o agronegócio, que é algo assim, se você for pensar como uma sociedade como um todo, é algo inacreditável, né? Uma empresa como, vamos pegar aí, que todo mundo acompanhou, mas tem outras também, tem a Ângulo, etc., mas vamos pegar a Samarco, que só tem deixado aqui destruição, né? Quer dizer, e com o crime que aconteceu, né, em 2015, isso é muito mais gritante e visível. E isso é financiado pelo Estado, porque ele é isento de cobrar impostos, não paga ICMS, porque o seu produto é para exportação, não tem nenhum estímulo em transformar esse minério que é retirado aqui, transformar em aço, transformar em vigas, transformar em equipamento. Não tem, é exportar o minério bruto. Para exportar o minério bruto, você tem que jogar isso com a água, que ou vai de caminhão ou vai pelo mineroduto, extraindo a água do nosso subsolo, então está ressecando, né, todo o nosso território aqui, porque as mineradoras mandam o minério com a água, que vai de graça, tudo isso. A água não se paga, porque extrai do subsolo e manda. Enfim, então você está deixando uma destruição e não deixa nem imposto. Aí o que é o que o Estado fala? E ele ainda dá o quê? Impostos subsidiados. O BDMG passa, juros subsidiados para essas empresas, né? E, além disso, nós vamos pegar uma outra também que está levando, junto com essa, destruindo, né, não só as pessoas, mas a biodiversidade, o meio ambiente, etc., que é o agronegócio, né? Mas, diante desse cenário, que medidas a senhora tomaria se eleita a partir do ano que vem? Essa é a primeira. Então, estou querendo situar o que o Estado, a opção que o Estado teve. Foi de continuar fazendo esse tipo de financiamento, um financiamento que não dá retorno para o Estado. Então, se você pegar esse endividamento, com as isenções fiscais que foram dadas e mais os subsídios aos juros, se você realmente for cobrar dessas empresas juros equivalentes, que é pelo BDMG, portanto, do Estado, se cobrar os impostos que são devidos, nós teríamos forma de cobrir todo esse rombo. Quanto a senhora estima, candidata, nesse aspecto, que vamos tratar aí, a senhora falou de uma revisão, por exemplo, na política de concessão dos financiamentos via BDMG é um ponto. Também em relação a isenções fiscais dadas a empresas ou uma taxação que não seja compatível na visão do PSOL com o ideal. Quanto se poderia arrecadar fazendo isso nesses grupos que a senhora citou e no BDMG? Porque o déficit está claro, é de 5 bilhões e 800 e a discussão aí, se pode ser mais, pode ser menos, isso também permanece aberto. Mas quanto poderia ser? Pois eu não vou nem dar números, porque nós já temos vários cálculos e depois o pessoal, em especial o governo, que tem mais controle do Estado. Mas é muito mais de 5 bilhões, se você for pegar o que o ano passado deixou de arrecadar por causa disso. Tem vários cálculos, né? E você vai encontrar vários números diferenciados, mas muito maior do que esse rombo. Sim. Tá? Então é o seguinte, e aí não é só, eu citei dois, cara, claro. Mas você tem, por exemplo, a compensação financeira por extração de minério, que é a CEFIM, que normalmente fica para o município e que também não é paga, e ela é mínima aqui. Se for pegar em relação ao resto do mundo, é muito maior. Então é o seguinte, nós temos onde tirar. É só você deixar de dar, o Estado deixar de financiar a grande empresa. E eu acho que o papel do Estado é financiar, sim, é estimular a produção, mas é estimular aquela produção que gera realmente uma grande quantidade de emprego, que gera uma proteção ambiental e que vai gerar produção saudável de melhores condições para o nosso Estado e para o país. Mas aí a gente está falando de mudar essas regras para próximas empresas, porque as que já estão instaladas e operando dessa forma já têm um contrato, já tem uma certa segurança. Não traria uma insegurança para essas empresas que já estão instaladas e em produção aqui no Estado? Seguramente isso aí vai ser
vai ser necessário um processo de negociação, mas nós estamos colocando que essa vai ser a nossa linha, e as empresas sabem disso, porque elas aqui no Brasil, essas empresas recebem benesses que não existem no resto do mundo, por isso que a lucratividade delas aqui são muito maiores. Então não tem muito sentido. Então vai passar por um processo todo de negociação, e que aí não é só nosso, tem que passar também em relação ao restante do país, porque essas empresas, as mineradoras em especial, elas têm uma situação mais complexa, que o minério não dá 2 safras, né? E o minério vai se esgotando. E quando o minério se esgota, elas saem e vão para outro local. E aqui já está o minério que já não está tendo a mesma riqueza. Vão pegar, por exemplo, Itabirito, que eles vivem sempre com a faca no pescoço, que as empresas vivem falando, não, se não fizer isso, nós vamos nos retirar. Mas elas estão se retirando. Porque ir para Pará é muito mais lucrativo do que aqui. O minério lá está muito mais rico. Aqui a extração dele já está ficando menos compensador. Ganham rios de dinheiro, mas não é tanto quanto ganham fora. Então elas já estão diminuindo a produção. Então o que é a nossa proposta clara? Antes que essas empresas se retirem e deixem ali, né, cidades fantasmas, como já aconteceu em várias partes do mundo, nós temos que já antecipar, cobrar dessas empresas essa compensação que elas até hoje não deram, e começar a reconstruir essas cidades, né, dentro de uma outra perspectiva. A perspectiva o quê? De você pode pegar, por exemplo, a quantidade de minério que existe ali, ou a quantidade de ferro que existe, fazer disso uma forma de reciclagem, construindo pequenas e médias que dá conta de atender a produção regional, a produção local. Você pode construir cinturões verdes ao redor da cidade, que aí, ao invés de você privilegiar o agronegócio, vamos privilegiar a agroecologia, que nós temos terreno para isso. E aí, candidata, queria tocar num ponto, desculpe interrompê-la, exatamente nesse ponto que a senhora citou de saída de empresas. Muitos dos argumentos de políticos com os quais convivemos nos últimos anos e ainda convivemos é de que, para que essas empresas não deixem os seus estados, é necessário que elas tenham robustas isenções fiscais, estabelecendo inclusive um modelo que me parece bastante predatório no país, com a guerra fiscal entre os estados. Há outro modelo que não o de conceder uma isenção para atrair um grande grupo econômico, que pode gerar emprego, pode gerar prejuízo, mas pode gerar riqueza de alguma maneira para o Estado. Há outra maneira de atraí-lo, se não for por uma isenção fiscal? Olha, o que fazem todo mundo capitalista. Na medida que você tiver um Estado que funcione bem, que tiver distribuição de renda, que tiver consumidores, que tiver o mercado necessário para essas empresas, elas vêm para cá. Você não precisa de ficar dando todo esse processo de isenção, tá certo? Uhum. Se você for pensar, essas empresas elas vão para São Paulo, não essas empresas extrativas, porque São Paulo não tem isso, mas as empresas que utilizam tecnologia, etc., porque ali é que está o maior mercado consumidor. É ali que tem onde elas vão procurar os seus consumidores. Então é o seguinte, e aí também essa não é muito a preocupação, porque nós acreditamos que quando você construir, né, esse tipo de relação, tanto produtiva quanto de relações sociais, econômicas, né, que fique mais pungente, que o Estado retome o seu crescimento, etc., isso aí é que vai atrair. Então você não precisa tanto dessas isenções fiscais. Até porque, com essas empresas, em especial as mineradoras, elas vão começar a ter problema mesmo, porque o minério não dá 2 safras, que se esgotar elas estão saindo. E aí vão sair deixando aqui o quê? A destruição, porque estão ressecando o nosso terreno, aí você vai gastar milhões disso aí. Se você quiser um modelo fantástico para isso, do que está acontecendo com a nossa... Vocês se lembram do Rio São Francisco, a pujança, Rio de Integração Nacional, o maior rio, etc. Você vai lá agora, o rio está seco, tem campo de futebol no leito do rio. Eu fui lá 8 anos atrás, na campanha, né, contra a transposição do Rio São Francisco, e voltei agora, fiquei estarrecida. Eu tenho um vídeo que eu tirei naquela época, nós estávamos na campanha contra, né, a transposição, e fui lá agora, no mesmo lugar, o rio
uma enormidade, tem campo de futebol lá dentro. Então, ao invés de você recuperar o rio, você está ressecando toda a região. Sim. E aí, como é que essa população vai viver? Então, não estou preocupada com isso, estou preocupada com o ser humano, com a sociedade, como nós vamos reconstruir essa nossa terra. Mas, candidata, isso não é um projeto para muito mais do que os 4 anos do mandato? Porque a gente está falando de mudar toda uma estrutura. A senhora fez críticas à questão do agronegócio, a relação com as mineradoras. E isso para a gente reverter um pouco esse cenário de crise, voltar a gerar empregos dentro desse projeto que a senhora expôs, não demora muito mais que um mandato? Muito mais. Na realidade, é um projeto de sociedade, não é um projeto de um governo. Mas você já vai estar sinalizando para isso aí. E é isso aqui que foi, né, a minha, inclusive, saída do PT na época, porque ninguém estava propondo fazer nenhuma revolução, mas que você já sinalizasse rumo a um outro tipo de transformação, que fosse fazendo esses ajustes. É claro que, de imediato, você vai ter que tomar algumas outras iniciativas. Por exemplo, você tem uma iniciativa também que é importante, que pode ser feita, que nós temos um sistema de dívida do Estado para com o governo federal, que tem que, e que isso é antigo também, não é de agora, não é recente, que tem que ser rediscutido. Você paga a dívida, ela tem essa taxa de juros que você cobra das mineradoras, se você cobrasse do governo do Estado, você estaria resolvido o problema da taxa de juros. Então, você tem que enfrentar isso, você tem que enfrentar a dívida do governo estadual com o governo federal, e você tem também que mobilizar nacional. Boa parte disso, nós vamos ter que trabalhar também com os outros governadores, né? Para poder também enfrentar a dívida nacional, que é uma forma de que o governo federal diz que não tem recursos para fazer os repasses para os estados e fazer essa compensação financeira porque a dívida não permite. Sim. Enfim, então é todo um processo que nós vamos ter que trabalhar. Você tem as medidas que vão tendo que ser tomadas desde agora, mas já sinalizando para onde você vai. Candidato, queria passar aqui para o tema educação, em função de recebermos diversas mensagens desde o início aqui do programa, antes inclusive da entrevista, sobre um caso que chamou a atenção de violência contra professor na cidade de Camanducaia, no interior do estado, em que um aluno estava brincando dentro de uma sala de aula, o professor pediu ao aluno para parar com aquela atividade e aquele caso redundou numa agressão física, evidentemente, ao professor. E vários ouvintes estão mandando mensagens aqui para a gente, aproveitando a descrição da senhora no início aqui da nossa entrevista, para perguntar o seguinte: candidata, o que é possível fazer para evitar casos como esse tipo de agressão e de violência nas escolas, que para muitos, educadores inclusive de mensagens que recebemos, tem sido uma tônica para eles? É mudar o modelo de escola? Como é que se garante um professor que tenha alguns deles dizem, autonomia maior ou um respeito maior em cima dos alunos? Esse é um problema mesmo. Nós temos isso aqui aconteceu agora, eu estava inclusive ouvindo pela CBN quando vinha para cá, mas a violência nas escolas é uma constante, né? E nas escolas secundárias, né, onde você tem muito adolescente. E aí nós temos todo um problema geracional e temos também a discussão sobre a respeitabilidade em relação às educadoras e educadores. Nós temos visto que ao você tratar, né, toda essa categoria de forma desrespeitosa, porque quando você paga salários ínfimos, quando você não dá infraestrutura, quando você não tem condições, você dá uma sala de aula muito cheia para que essas professoras possam trabalhar, você está mostrando um desrespeito para com elas. E aí você também não cria uma relação de respeito em relação aos alunos. Então você tem todo um problema educacional, mas tem um problema social colocado, que hoje a sociedade já não tem uma consideração com a educação, com os educadores, né, de forma tão intensa. Então isso também é parte desse processo da gente repensar a educação. Tem uma presença de, por exemplo, como já foi tratado em algumas escolas municipais, a presença de guardas municipais, por exemplo, dentro das escolas, é uma medida que pode ser efetiva? Nós não trabalhamos muito com esse sistema, né, de repressão para poder viabilizar um processo educacional. É claro que, dependendo da localização,
das escolas, isso passa a ser importante de uma forma só mais ostensiva, mas não que isso vá resolver o problema. Então, que a gente precisa de trabalhar com com a situação ostensiva muito mais para poder criar o respeito, mas nós vamos ter que trabalhar dentro das escolas, mudando todo esse processo com as educadoras e educadores. Além dessa questão humilhante, né, que o professor é submetido, a gente tem a questão salarial, que sempre está na pauta aí dos candidatos, tanto para normalizar a questão do pagamento, com a possibilidade também de pagar o piso nacional dos professores. A senhora acredita que é possível na sua gestão? O pagar em dia, isso vai ser algo imediato. Nós podemos deixar de pagar outras coisas, mas pagar salário das pessoas que trabalham no Estado, isso aí é inaceitável. Então, isso vai ter que ser colocado em dia. Tá? Agora, o piso nacional já é lei, né? E que também é muito baixo. Na verdade, enquanto isso nós estávamos falando, enquanto perspectiva, eu acho que nós não podemos ter como referência o piso nacional, que é muito baixo. Enquanto perspectiva, nós temos que repensar toda a educação, pensando um salário mais justo e adequado, né, para quem está colocando suas crianças ali. E aí vem tudo que nós conhecemos do que foi acontecendo com o processo educacional. Há alguns anos atrás, quando eu estudei, né, na minha geração, estudar em escola pública de segundo grau era o ideal e era a luta de todas nós. Eu lutei muito para poder entrar no Instituto de Educação, que naquela época era a escola de excelência, ou o colégio estadual. Tudo foi sucateado, né? Porque você passa a educação não ser mais relevante. E é claro que eu, por exemplo, sou da Universidade Federal, meus filhos também sempre estudaram em escola pública, até como uma forma de você entender o que acontece com a escola pública. Por exemplo, tem um projeto do Cristóvão Buarque de que todos aqueles que exercem cargo político tinham que colocar seus filhos e filhas na escola pública, porque ao você fazer isso, você ia assim lutar para ter uma educação de qualidade. Mas como você não tem seus filhos lá, você coloca em escola privada, a educação pública acaba ficando relegada, a educação pública de péssima qualidade para pobre. Entendeu? Então, essa não pode ser a perspectiva de quem está pensando em uma sociedade. Então, nós temos que, por isso é que não podemos pensar só o sistema repressivo como uma forma de resolver essa situação. Nós temos que pensar um projeto educacional como um todo. Mas como a senhora pretende equalizar essa situação que precisamos de investimento na área, porque nós estamos falando de pagamento de professores, de investimento nas escolas, mas a gente está diante de uma crise financeira em todos os setores. E aí? Mas é isso que nós estamos dizendo. Você tem recursos, só porque esses recursos são direcionados para outros setores. Nós achamos que nós temos que redirecionar esses recursos. E aí você perguntou que é lógico, mas isso vai provocar uma crise. Não, eu acho que isso não provoca uma crise quando você vai utilizar daquilo que é legítimo, que é legal e que você vai trabalhar não ganhando o apoio desses setores, mas ganhando o apoio da sociedade. Então, nós temos que mostrar assim, os recursos existem, só porque eles não são direcionados para essas áreas que são prioridade na lógica de construir uma sociedade melhor, né? Eles são direcionados nessa lógica que vocês mesmos colocaram, porque esses grandes setores vão começar a pressionar, tipo, ou você faz isso ou nós saímos daqui. Mas elas já estão saindo. Então, ao elas saírem, você pode, inclusive, reconstruir esses locais de uma forma de muito mais qualidade. Por exemplo, pequenas empresas, né, que vão mexer com o aço, com a extração de minério e mesmo com a transformação, porque esses setores não fazem a transformação, ou o agronegócio, para nós seria muito bom que você tivesse em todas as terras devolutas do Estado, ao invés de serem ocupadas pelas grandes empresas, né, que hoje estão ocupando, você construir ali empresas produtoras de produtos agroecológicos e que vão ter um espaço enorme, inclusive, não só para consumo local, mas para exportação, porque, tipo, locais como a Europa não aceitam mais esses produtos cheios de veneno. Enfim, você vai criar uma outra perspectiva. De imediato, isso é perfeitamente possível. Você tem
esses recursos, deixar de dar esses recursos para esses setores e pagando de forma, no mínimo, atualizando os salários, pagando, né, aquilo que é devido aos servidores. Mas aí, candidata, nesses números que a senhora citou, nesses pagamentos, eu vou tentar colocar um problema de maneira bastante pragmática. Temos, por exemplo, empréstimos que o Estado tomou junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Interamericano com o BID. Temos empréstimos junto a órgãos nacionais, como o Banco do Brasil, empréstimos que estão sendo pagos aí, mas um financiamento também. No governo da senhora, a gente deixaria, por exemplo, de pagar esses empréstimos, juros que são pagos a eles, para destinar esse recurso para outras áreas. É só para a gente tentar dar para o nosso ouvinte a ideia de onde tiramos o recurso que a senhora está dizendo existir para levar para essa outra proposta. Não, esses setores aí, eles têm todo um processo anterior de negociação, e aí é o que você falou, você tem alguns contratos que são feitos. Nós estamos discutindo aquela dívida que o Estado tem com o governo federal, que foi negociado a partir dos anos 90. Você está falando de Lei Candir com... Sim, da compensação, e que esse Estado não paga, não repõe, e que não repõe de acordo com isso, porque não tem recursos para isso. Sim. Tá? E aí o seguinte, você tem... e tem uma dívida, aí é dívida mesmo, que o Estado de Minas, todos os outros estados fizeram isso. Nos anos 90, eles tinham dívida em especial do sistema financeiro, estatal, etc. E que foi negociado com o governo do Fernando Henrique, que iriam ser pagos ao longo do tempo. Só porque as taxas cobradas dessa dívida são tão elevadas que ela está se transformando em algo eterno e aumentando. Então, você tem que fazer fazer a renegociação. O que não foi possível? Exatamente porque o governo federal falou assim, se vocês deixarem de pagar, nós não fazemos os repasses. Só porque ele não está fazendo o repasse. Então, nós temos que chegar a um acordo, não só no caso de Minas, mas em especial Minas e Pará, que são os mais pesados nesse caso, de fazer esse acordo com o governo federal, porque nós temos um repasse para eles têm um repasse para nós deixamos de pagar, vocês já não estão repassando mesmo, e aí você utiliza esse recurso. Então, você tem recursos para isso. E você também, ao deixar de financiar esses setores que estão aí funcionando, e que esses setores passem a pagar a taxa de juros adequada ao BDMG, etc., você pode usar essas taxas de juros do BDMG que eles dão para esses setores, subsidiando outros setores que geram mais renda, mais riqueza e com mais distribuição. Aqui no CBN Belo Horizonte, a gente está conversando com a candidata Dirlene Marques, do PSOL. A senhora é a única mulher, né, na disputa ao governo de Minas. Já declarou que pretende colocar mulheres em 50% das secretarias do Estado. A senhora acredita que esses cargos devem representar, inclusive, a porcentagem de gênero da população brasileira? Por isso essa representatividade? Eu acho que no mínimo. No mínimo? No mínimo, porque nós somos 52%, então pelo menos 52%. E aí as pessoas também têm falado assim, mas você não vai olhar a questão técnica? Mas eu acho que as mulheres têm tanta capacidade, aliás, em termos de hoje, conhecimento, né, quanto à formação educacional, as mulheres estão com um nível de formação maior do que os homens. Então, não é esse o problema. Você tem mulheres com competência, com condições, etc., para ocupar os cargos tal como os homens. A discussão fica, por que elas não ocupam hoje? E aí, por que você vê, nós temos 8 candidatos homens e só tem eu de mulher nesse espaço? Por que a nossa sociedade ela é inteiramente machista? Ela é uma sociedade que, em tudo o que você faz, e as mulheres nem percebem isso, porque isso é tão naturalizado, aquela lógica, né? As mulheres ficam no seu lugar, então não lutam para ocupar outros espaços, isso é tão naturalizado, que você incorpora isso. Por exemplo, algo que me incomoda e que é muito interessante, né? Porque nós sempre falamos assim, porque os homens fizeram tal coisa. Eu falo, ótimo, porque a destruição que está aí foram dos homens mesmo, das mulheres não, né? As mulheres estão fora desse processo. Até a nossa linguagem, ela reflete muito isso. Tem coisas que incomodam muito, você tem lá 20 mulheres e tem um homem, você fala no masculino, porque se você fala no feminino, aquele homem vai na mesma hora e fala, oi, eu estou aqui. Então você tem lá, né, 20 mulheres fazendo coisa, você fala assim, meninos, com um homem no meio. Se você fala meninas, o homem...
E aí mostra o seguinte, as mulheres já aceitaram essa forma da sua situação subordinada dentro da sociedade. E nós temos que começar a mostrar isso. A minha candidatura agora tem sido muito importante nesse sentido. O que eu tenho encontrado, né? Não sei se isso vai, como é que isso vai repercutir ou refletir, mas as mulheres começam a perceber assim, nós podemos estar em todos os espaços. A gente fala assim, não, eu posso estar onde eu quiser, mas eu quero estar também nos cargos de poder, eu quero estar nesses espaços, eu quero ser candidata e quero disputar e quero ser eleita. Eu tenho condições para isso. Então as mulheres também têm que perceber que elas também podem fazer isso. Isso né? como política de Estado, candidata, e a senhora citou muito claramente de poder ocupar metade das secretarias, por exemplo, no mínimo com a presença das mulheres. Mas, do ponto de vista de governo, o que é possível fazer para que também crie-se isso como uma política, talvez, de Estado para o ambiente privado? Por exemplo, já algumas ideias já foram aventadas. Conceder algum tipo de benefício à empresa fiscal, etc., ou de isenção, para uma empresa que, por exemplo, adote a política de manter mulheres naquelas posições, por exemplo. Tem alguma proposta nesse sentido ou não? A senhora acha que é pelo exemplo no Estado que o privado também pode adotar a mesma prática? Não, nós não temos essa proposta de dar subsídios a nenhum setor privado para poder entrar com as mulheres. Nós temos a proposta que isso aí não quer dizer que seja algo que tenha que ser mantido eternamente, mas de imediato, essa lógica das cotas, porque as cotas é uma forma de você trabalhar os desiguais procurando a igualdade. Então, por isso, a necessidade de você falar, não, então nós queremos 50%, não mais 30%. É por isso que também, no caso de disputar cargos públicos, né, para candidato a deputado federal e estadual, a existência de 30% de cota e que agora foi incorporado com 30% também dos recursos financeiros. Sim. Porque antes as mulheres entravam meio como só para compor essa cota. Agora, já que elas têm pelo menos a garantia de ter legalmente 30%, então, assim, essa é uma forma de você ir quebrando essa desqualificação e que não é só, quando a gente fala machista, não quer dizer que são os homens, é um comportamento ideológico que pode ser tanto das mulheres como dos homens, né? Porque senão os homens vêm e falam assim, mas quem educa são as mulheres e elas educam machistas. E que é um pouco verdade, quer dizer, as mulheres acabam reproduzindo na sua casa essa lógica, né, de que a menina tem isso e o menino tem aquilo, e aí você vai criando dois seres humanos desiguais e que depois, né, quando você vai para o espaço, né, público, esses seres humanos desiguais, eles também vão se comportar de forma desigual. Então, nós temos que começar a trabalhar isso. E aí a ideia da educação, por isso que a gente fala que a educação ela é fundamental. A educação ela tem que trabalhar essa discussão do que é ser homem e ser mulher na nossa sociedade, né? Porque nós somos sexos diferentes, mas nós não temos que ser desiguais, né? Nós somos iguais, nós temos as mesmas competências, as mesmas condições, desde se tivermos as mesmas condições para ocupar, né, esses espaços. A senhora falou agora há pouco a respeito de cotas e defende, né, a questão de cotas para mulheres em concursos públicos. Acredita que essa desigualdade entre homens e mulheres na sociedade é semelhante à que existe entre brancos e negros ainda no país? Todos dois têm a mesma lógica. Porque uma das questões que a gente se coloca, e aí volta a minha lógica de economista, né, de estudiosa dessas questões, por que existe esse tipo de desigualdade dentro da sociedade? Por que é necessário você ter, e eu estou dizendo necessário, você ter negros e negras, homens e mulheres, você ter um tratamento desigual, né? Isso não é por acaso, né? Essa é uma necessidade para a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que precisa de lucro, e a forma de você ter lucro é você colocar a disputa entre aquelas pessoas que vão se oferecer no mercado de trabalho, e que aí você fala assim, não, a mulher é inferior e o negro é inferior, então eles vão se aceitando salários menores. Então o que nós vamos encontrar? Isso é um dado, por mais que a mulher tenha se formado e tenha estudado, porque lá nos anos 70 a gente dizia, não, a desigualdade é porque a mulher não tem a mesma formação que o homem. Então ela entra loucamente para estudar, hoje ela tem maior nível de formação e continua com salário
salários menores do que os dos homens, né? Então, não é só isso. Nós temos que ter as lutas, tanto antirracista e a luta feminista, ela tem que se dar junto com a discussão de uma sociedade que tem como objetivo o lucro, que, portanto, para poder ter mais lucro, ela tem que pagar salários menores. E se você coloca a disputa entre aqueles que estão se oferecendo no mercado de trabalho, os salários podem ser reduzidos. Então, por isso é que essa discussão, né? A discussão antirracista e feminista, ela vem nessa lógica. Nós temos que pensar a sua qualificação dentro dessa sociedade, mas tem que pensar a sociedade como um todo. Então, por enquanto, a gente vai resolvendo com essas questões, né? Buscando amenizar. Mas, futuramente, você tem que trabalhar o objetivo do lucro, né? Que precisa da desigualdade. Candidata, queria passar para o tópico aqui de segurança pública. Tivemos, nesse ano de 2018, casos que assustaram muitos dos belo-horizontinos. Aliás, o mineiro, de uma maneira geral, com ataques sucessivos a ônibus que foram queimados por todo o estado. E tivemos ali, naquele momento, uma ligação clara de que eram membros integrantes de uma facção criminosa de São Paulo e que atua espalhada hoje em presídios em praticamente todo o país, pelo que nós temos notícia até hoje. Recentemente tivemos a transferência de 26 desses presos para um regime um pouco mais duro aqui dentro do governo de Minas, mas indicando claramente que temos membros dessa facção e que estavam fazendo ataques a mando disso. Pergunto para a senhora, o modelo de segurança pública que temos, do Estado misturado com o privado, com parceria público-privada, a senhora vê parcerias público-privadas como sendo necessárias para o sistema penitenciário? Ou o modelo que está aí atual contempla a ideia do pessoal de tratar da questão de segurança pública? Nós achamos que a segurança pública, ela tem que ser pública. Ela não pode ser privatizada. A privatização, ela vai implicar também que você tenha que ganhar lucros sobre esse processo. O que significa que você vai querer sempre ter mais preso, mais tempo e com um nível, né, de precarização, né, maior. Você tem que manter essas pessoas lá para que elas tenham lucro. A cadeia tem que estar muito cheia para isso. Não é a nossa perspectiva. A segurança, ela é uma questão pública. E, além de tudo, a gente temos, né, uma proposta, está no nosso programa, que esse processo existente da segurança pública no nosso estado e no país, ele está falido. Ele não tem resolvido o problema da violência. Ele tem crescido e tem gerado mais e mais. Em termos de Brasil, nós somos o terceiro país que mais aprisiona. E nem assim resolveu a questão da violência. Também mostra que a violência tem crescido. É claro que em alguns estados, né, como o caso de Minas, teve uma redução desse nível de violência, mas em patamares altíssimos. Então, não mostra que está falido. Nós temos que repensar o modelo. E aí, repensar o modelo, você vai ter que avaliar, né? Desde o seguinte, quem são as pessoas que estão aprisionadas? Claro que você tem desde criminosos com situações, né, que tem que ter uma prisão de segurança, tem que ter vários desses níveis, né? Mas você mistura nessas prisões pessoas que que fizeram, que cometeram pequenos delitos ou que não tem esse tipo, nenhum crime nas suas costas, né, e que são jogadas ali dentro. Então, nós temos todo tipo e que está misturado. Tirar, por exemplo, presos dessas facções criminosas e pedi-los para serem levados para o governo federal, para prisões federais. O senhor acha que é um modelo que poderia resolver a situação do Estado? Sim, eu acho que isso ajudaria no sentido de você não colocar todos no mesmo patamar, né? Agora, você também tem que tirar essas pessoas que estão ali dentro, sem ter nenhum crime ainda julgado, que a percentagem aí é muito alta ainda, e você tem pessoas que nem deveriam estar lá dentro, isso tudo é uma percentagem muito alta, você tem que fazer. Então, nós estamos colocando, inclusive, né, como a prioridade, fazer uma força-tarefa junto com o judiciário para resolver esse problema. Com isso aí, a superlotação das prisões iria diminuir.
E aí você poderia fazer essa diferenciação mesmo aqui. Você pode colocar aqueles que são perigosos, são caracterizados dessa forma, em situações diferenciadas, etc. Então você tem que resolver esse problema inicial. Então o primeiro problema seria esse. Mas você vai ter que pensar em termos das origens. Por que essas pessoas estão presas? Quer dizer, o que é que está levando a esse aprisionamento tão alto aqui no Brasil? Que num período de crescimento econômico nós tivemos aí, foi o período que mais cresceu. O que é que está acontecendo? Então você tem que repensar esse modelo para que a gente possa, de fato, ter uma política adequada de segurança. Até falando desses números, das 119 penitenciárias que o Estado tem hoje, 32 estão proibidas pela Justiça de receber novos presos. Isso porque tem 32 mil pessoas a mais do que o limite. Com esse tipo de medida, que a senhora já disse que dependeria também do Judiciário, a senhora acredita que poderia acabar com essa superlotação? Ou há previsões de construção de novas penitenciárias? A ideia não é esse caminho? Não, pois essa aí é que é um dado. Tem uma divergência aí do percentual, mas existe em torno de 40% dessas pessoas que estão aprisionadas que sequer foram julgadas. Tá certo? Isso, se você julgar isso aí, se você fizer, por isso a gente está propondo essa força-tarefa, você reduziria em torno disso, em torno de 30% a 40% que não deveriam estar lá. E com isso você cairia e você chega no patamar que sem superlotação, que aí você pode pensar em um outro tipo de tratamento também para essas pessoas aprisionadas, que esse também é um outro dado, quer dizer, nós somos o país, né, no país, um dos piores do mundo em termos de recuperação desses aprisionados, né? É claro que a maior parte da cadeia não tem esse objetivo. Agora, se não tem, por que se coloca lá pessoas que são primárias, que não tem nada? Então, você vai aumentando cada vez mais a violência. Então, esse é um processo que você tem que pensar como todo. Nós, em nenhum instante, achamos que seja necessário você construir mais penitenciários. Você tem que estar ali dentro, colocando inclusive de formas diferenciadas, em setores diferenciados, dependendo do crime, dependendo do tipo de acusação, e para isso você vai ter que fazer essa força-tarefa, retirando aqueles que não deveriam estar lá dentro. Candidata, o plano de governo da senhora dedica também uma parte importante à fala de transporte público. Queria saber da senhora, não temos aqui na capital mineira e região metropolitana modelos que foram adotados em outras grandes capitais e que apontam para serem exitosos do ponto de vista de menos custo para o cidadão. Falo da iniciativa do bilhete único, por exemplo. Do ponto de vista de termos ônibus metropolitanos, esses são da competência do governo do estado regularem isso, mas precisa, evidentemente, de parcerias com os prefeitos da capital e das cidades ali do entorno. Qual é a proposta da senhora? É possível termos bilhete único na região metropolitana de Belo Horizonte e é possível termos passagens mais baratas do que as atuais? Você sabe que a nossa proposta é tarifa zero, né? Sim. E a tarifa zero, porque ela é possível. Ela é possível. É claro que aí também você tem que, de imediato, você vai ter que trabalhar primeiro. Você tem que trabalhar a construção das áreas metropolitanas, que isso já é regulamentado, etc. Isso nós só temos... Enfim, você não conseguiu fazer essas áreas metropolitanas. Isso resolveria muito todo esse processo que no nosso programa ele está implícito, que é da descentralização e de espalhar pelo Estado os benefícios, ao invés de você procurar concentrar isso tudo nas grandes cidades. Nós temos que trabalhar todo o processo de descentralização. Aí você descentraliza a renda, você descentraliza a saúde, a educação, o transporte, etc. E se você for além do transporte metropolitano, a gente tem também como meta de iniciar, aí tudo é nisso, né? Quer dizer, uma meta atual você teria que recuperar as linhas ferroviárias, que eram uma obrigação quando foi privatizado as ferrovias. A privatização já está lá no coisa que foi assinado, que elas seriam mantidas e elas foram fechadas, a maior parte foi fechada. Então você vai ter que reativar isso. Isso é uma cobrança em cima das empresas que privatizaram, né? Mas a longo prazo construir outras linhas. E nas áreas metropolitanas,
pelo menos em São Paulo, quando a Erundina assumiu, ela fez todo um projeto, todo um estudo, mostrando que era mais eficiente, mais econômico você fazer a tarifa zero do que você ficar mantendo toda uma estrutura, né, de cobranças e que piorava o sistema e que inviabilizava a locomoção e o acesso ao bem-estar, etc., de toda Mas a necessariamente sociedade. com o subsídio do Estado? Porque, bom, hoje a gente já tem praticamente isso. A passagem hoje muitas vezes é paga quase que na sua integralidade pelo cidadão. No caso de Belo Horizonte e outras cidades, algumas têm um financiamento maior, porque tem metrô, tem etc. No governo da senhora, o Estado teria que financiar isso para o transporte público zero? Nós achamos que a locomoção e a mobilidade urbana para todas as pessoas, né, independente das suas condições financeiras, é uma necessidade, isso é um direito de cidadania. Então, isso a longo prazo, ou nem a longo, né, a perspectiva é que isso fosse sendo implantado, teria que ser feito. De imediato, é claro que você vai ter que fazer uma intermediação, inclusive até porque você tem já os convênios, né, e as concessões assinadas com as empresas transportadoras. Então, isso precisa de que as áreas metropolitanas de fato estejam funcionando para que a gente possa fazer isso em comum acordo com todas as cidades próximas. Dirlene Marques, nossa candidata aqui hoje entrevistada no CBN Belo Horizonte, candidata pelo PSOL. Candidato, seu partido defende a ocupação de prédios públicos para moradia. De acordo com uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional em Minas Gerais é de cerca de 557 mil moradias, dado de 2014. No seu governo, o Estado faria o quê? Uma transferência de propriedades públicas? Como seria? Você sabe também que essa é uma das formas mais econômicas que tem em você resolver um problema de moradia. Aqui em Belo Horizonte nós temos já alguns exemplos assim, riquíssimos em como você, ao ocupar o prédio público, você resolve um problema social e resolve um problema do Estado de estar, né, necessitando de fazer investimento em novas moradias. E com prédios abandonados e que eles vão ser readequados para que se transformem, né, em moradias de qualidade, onde você não precisa de criar mais sistema de água, luz, escolas, áreas de lazer, etc., porque você já vai construir em local onde está subutilizado e que as pessoas ali já teriam toda a infraestrutura necessária. Mas a gente não teria imóveis suficiente para 557 mil moradias. Sim, você tem, e aí nós temos, junto com isso, você tem outra proposta. Você tem a proposta de ocupar os prédios públicos, os prédios, né, que estão, não só públicos, você tem alguns prédios privados que estão abandonados e que não pagam os impostos e que, portanto, podem ser, o Estado pode fazer a sua apropriação para poder fazer o uso, né, adequado desses edifícios. Uhum. Tá certo? Então, assim, não daria conta de tudo isso, mas para isso você tem toda a outra proposta de manutenção, de subsídio e de financiamento da construção de moradias populares com a participação dos moradores, que também já temos esse modelo. Nós já temos aqui em Belo Horizonte, e aí não pode ser só em Belo Horizonte, você tem que pensar no Estado como um todo, que é até uma forma de você evitar que as pessoas migrem para Belo Horizonte, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, que é um inchaço da cidade que já não comporta isso. Se você fizer esse tipo de projeto pelo interior, em especial nas áreas metropolitanas que são fundamentais ser construídas, né? Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, enfim, você também amenizaria esse processo. São todos modelos que nós já temos. Sem dúvida. Candidata, você não está tirando do chapéu. Aproveitar aqui, porque nós temos mais 1 minutinho e meio, mais ou menos. A gente vai fazer aqui algumas perguntas para a senhora. Eu queria saber se a senhora tem a posição favorável ou ao contrário e pudesse responder o mais rápido possível aqui para o nosso ouvinte saber a sua posição. A senhora é favorável ou contrária à privatização da Codemig? Contra. Favorável ou contrário ao fechamento do Palácio Tiradentes, isso na cidade administrativa? Aí não dá para falar a favor ou contra, mas nós vamos ocupar os prédios que são públicos, que são do Estado. A senhora é favorável ou contrária à retomada de voos de grande porte no aeroporto da Pampulha?
Não sei, essa não é uma discussão do PSOL ainda. Privatização da Gasmig, favor ou contra? Contra. A favor ou contra a privatização da Copasa? Contra, sem dúvida nenhuma. E favorável ou contrária à retomada das operações da mineradora Samarco antes do fim do processo que corre na Justiça? Nas condições que eu já coloquei antes, o que significa mineração. Candidata Dirlene Marques do PSOL, muito obrigado pela presença aqui na CBN. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, é um prazer estar aqui. E eu queria terminar pedindo a todos o voto nos números 50 para nós em outubro.